A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém, meus amados. Quero trazer aqui um vídeo, esse trabalho falando sobre a Páscoa. Estamos aí na semana de Páscoa, E eu quero trazer aqui alguns significados, que se refere à Páscoa. Tem pessoas que não sabem o que, na verdade, eles comemoram, trazem muitas lembranças, assim, às vezes, tem pessoas que se emocionam e tal, mas na verdade não sabem o significado real da Páscoa, E eu quero dizer para você que está chegando agora, você que já é inscrito, que já são aí nossos amigos aí, inscritos no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E você que está chegando agora pela primeira vez, se gostou, dê aí o seu like, certo? Nos acompanhe aí sempre nesses trabalhos que nós temos aqui constantemente. Estamos procurando aqui diariamente deixar um vídeo aqui para vocês que estarem aí assistindo, Ouvindo aqui as nossas pregações. Estou feliz com vocês. Estou feliz aí com vocês, com mais de meus 1.000 amigos aí já inscritos no nosso canal, que estão aí interagindo conosco, deixando seu like, deixando seu gostei aí, a sua inscrição, muito importante para nós. E compartilhem com seus amigos, com as pessoas que você conhece. E vamos juntos trabalhar para o reino de Deus, pois Deus assim Ele quer que cada um de nós tenhamos um pouco a fazer, E quando você compartilha um de nossos trabalhos, você está também trabalhando para o reino de Deus. Amados, desde lá do livro de Êxodo, livro de Gênesis, quando Deus ali, quando o primeiro casal ele desobedecem às ordens divinas, E ali o Senhor, Deus, ele mata um animal e faz veste de pele para Adão e Eva, ali no jardim, ali no Éden. E a gente vê que ali quando a oferta de Caim e Abel, também quando eles oferecem cada um seu sacrifício ao Senhor, nós podemos ver que tudo ali, esse sacrifício que Abel fez, matando um dos primogênitos do seu rebanho e oferecendo ali ao Senhor, tudo ali já mostra, já tipifica o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Ali no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ver ali a oferta de Caim e de Abel. A Bíblia diz que Caim era lavrador, agricultor, e levou do fruto da terra um sacrifício ao Senhor. E Abel também era pastor de ovelhas e levou do seu rebanho, dos seus primogênitos, a gordura, E atentou o Senhor para Caim e a sua oferta, Engrandecido é o nome de Jesus. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 1 ao 11, por aí, se você for escorrer esses versículos, nós vamos ver que o Senhor, amados, ele já traz aqui para nós uma recomendação muito grande através de Moisés, de como seria oferecido este cordeiro. Tem pessoas que nestes dias, não comem carne, outros acham que é pecado,
Mas eu quero dizer que na Páscoa foi justamente aqui que Deus manda eles imolar um cordeiro, né, um cordeiro ali, para oferecer ao Senhor. E eles comerem aquele cordeiro, né, como diz aqui, disse o Senhor a Moisés, né, capítulo 12 de Êxodo, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5 diz: o cordeiro ou cabrito será sem defeito. Olha aqui a exigência de como seria o cordeiro ou o cabrito, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a frisura, e por aí se vai. Versículo 11 diz assim: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vosso cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui, queridos, nós estamos vendo que o Senhor ele manda que eles peguem esse cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, conforme diz aqui no versículo 6, né? Ouça isto no nome de Jesus, no versículo: louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então aqui ele manda que nós obedeçamos este mandamento aqui que o Senhor está nos dando, para que nós possamos estar celebrando a Páscoa do Senhor. Ok? Então, este cabrito ou o carneiro, o cordeiro, né? Serão sem defeito, não pode ter defeito, ok? E uma coisa que a gente vai ver aqui é que ele pede para eles comerem pão sem fermento, pães ázimos, sem fermento, sem mistura, ok? Não podemos ter a mistura em nossas vidas, servir a dois senhores, não podemos ter uma mistura de deuses na nossa vida, e sim servir somente unicamente ao Senhor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqui, amado, nós vamos ver que ele manda comer ervas amargas, no versículo 8, ervas amargas, pães ázimos. Muitas pessoas têm feito deste episódio, deste tempo, desta época, uma época de comercialização, vendendo ovos de Páscoa e põe lá um, um coelho com ovo. Coelho, para começar, coelho não põe ovos, certo? Mas aqui é apenas um meio de comercialização, de distorcer o que está escrito aqui. Porque naquele dia seria ervas amargas, nada de doce, nada de fermento, nada de mistura. E tem pessoas que não comem carne nesses dias, mas aqui a recomendação era comer um cordeiro,
certo? Pegar um cordeiro e imolar e comerem a Páscoa. Ouça isto em nome de Jesus. Um ponto aqui interessante que nós vê é que ele manda comer já com os lombos cingidos. O que significa o lombo cingido? Significa amarrar a túnica na cintura para dar segurança ao caminhar apressadamente, certo? Ou arregaçar a manga, né? Ir à luta, certo? Já com os lombos cingidos, já preparado para caminhar, para correr, para sair apressadamente. Então aquela cintura amarrada, aquela túnica amarrada na cintura, dava segurança para você correr, ok? E com sapato nos pés aqui, como eu falo também, certo? Que era para eles comerem, né, já nessa condições, já tudo preparados. Aqui nós temos que estar preparados, ter a preparação, como diz lá em Efésios, né, capítulo 6, o sapato nos pés, que é a preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos estar preparados com a palavra de Deus. O cajado na mão. O cajado, amado, era para os líderes, né? Puxar os que caíssem, os que estivessem caídos, que caíssem num buraco, num precipício, o pastor ia lá e puxava. Então o cajado é para dar segurança, para dar é, alívio àqueles que estão caídos. Ouça isso no nome de Jesus. E comer apressado, eles teriam que comer apressado. Nós temos que ter pressa a ir para a presença de Deus, a meditar na palavra de Deus. Nós temos que ter pressa a nos apegar ao Senhor nosso Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no livro de Números, capítulo 33, versículo 3, vai nos dizer: partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte à Páscoa. Os filhos de Israel saíram triunfante aos olhos de todos os egípcios. Mais na frente vai dizer que enquanto os egípcios enterravam lá os seus primogênitos, seus mortos, eles saíram triunfantes, saíram alegres na presença de Deus. Eu quero dizer que enquanto o mundo está aí chorando as suas percas, enquanto o mundo está aí perdendo, muitas das vezes você está aí triunfante, você está alegre, você está ressurgindo das cinzas, você está tendo uma vida em abundância, porque Deus, ele está com você. Porque o Cordeiro Pascual, ele está com você. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, vai nos dizer: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito à noite. Certo? Então a celebração é aqui no mês de abril, né, que eles falam mês de Abibe, e o Senhor tirou ali. Nós temos que lembrar que o Senhor, ele nos tira, certo, com mão forte de onde nós estamos, muitas das vezes sem força. É o Senhor quem vai lá e quem nos dá livramento. Quando o inimigo está quase batendo as palmas, festejando a vitória dele, aí o Senhor chega e fala: a última palavra é minha, e te tira, e te arranca, e te traz para o seu caminho, para você celebrar com festa, com júbilo, com triunfo na presença do Senhor. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, acho que é versículo 15, vai dizer: imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês, né, do segundo mês. Os sacerdotes e levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Agora eu pergunto, por que os sacerdotes se envergonharam? Por que eles se envergonharam? Se você voltar um pouquinho lá no versículo 2 e o 3 de segundas Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 30, o rei
e os seus príncipes, amados, e toda a congregação em Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Né? Você vai ver isso no versículo 3, que diz: Não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham consagrado sacerdotes em número suficiente, e o povo se tinham reunido em Jerusalém. Então aqui o povo estava reunido já em Jerusalém, esperando a consagração. Porém, aqui, amados, eles se atrasaram no que eles tinham de fazer. Isto foi a vergonha deles. Quantas vezes nós somos frustrados, né, quando nós traçamos um projeto, traçamos uma meta e não conseguimos. E muitas vezes ficamos envergonhados, ficamos de cabisbaixo. Aqui aconteceu com os sacerdotes, com os príncipes, porque eles não conseguiram consagrar o número que era necessário para este evento. Ouça isto no nome de Jesus. Mas, contudo, o Senhor estava na frente, estava dando a sua aprovação e eles venceram, né? Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 35 de segundo livro de Crônica, versículo 11, ele nos diz: Imolaram a Páscoa e os sacerdotes espargiram o sangue que lhes era dado, enquanto os levitas esfolavam os animais. Isso foi no 14º dia, ok? Lá no versículo 1, Josias, amado, ele celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, ok? Conforme as palavras de Moisés em Êxodo, acho que é capítulo 12, que nós acabamos de ler, né? Versículo 3, manda preparar o cordeiro e disse a toda a congregação de Israel: Aos 10 deste mês, tome cada um cabrito, um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Ok? Esdras continua seguindo as ordens, o protocolo de Moisés, né, do capítulo 2, versículo 1 e 6. É o 14º dia do primeiro mês. Lá em Esdras 6, versículo 20, vai dizer que os sacerdotes e os levitas tinham se purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados e para seus irmãos, os sacerdotes, e por si mesmo. Então ali eles ofereciam, né, o cordeiro para os exilados, para os seus irmãos, e o sacerdote também fazia expiação por si mesmo. Ok? Vamos ver aqui, amados, os preparativos para a Páscoa. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Ouça isso no nome de Jesus. Marcos 14 e versículo 12, que vai nos dizer dessa maneira: No primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Ouça isto no nome de Jesus. Aí, se você for lá para primeira carta aos Coríntios, certo? Capítulo 5, versículo 7, vai nos dizer assim: Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui está os preparativos que nós temos que fazer, preparar, tirar fora as coisas velhas, o fermento velho, que são as obras da lei, as obras da carne, para que recebamos o fermento novo, que recebemos o novo, que é o Cordeiro Pascual, que é o Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós, sem mistura, que ele não tem mistura, ele não tem assim nada de contaminação, é um cordeiro sem defeito, conforme nós já vimos e vamos ver mais na frente. Ouça isso no nome de Jesus. Fermento velho, amado, fermento velho aqui, amados,
para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, amado, é o Cordeiro, sem defeito, sem mancha, sem nada de errado. Lá no versículo 8, certo? No versículo 8, pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade, da verdade. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, eu quero dizer aqui, procuraram defeitos no Cordeiro de Deus, porém não acharam. Assim ele seria o ideal para o sacrifício. Se você voltar lá em Mateus, no capítulo 26, você vai ver do versículo 47 ao 56 por aí, que Jesus ele é preso a mandado dos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Aqui o cordeiro estava sendo preparado para a Páscoa, conforme Êxodo 12, versículo 3 que nós lemos. Manda pegar o cordeiro, certo? Que ele mandou ali, e ficar 4 dias. Olha aí o que diz, aos 10 do mês, porém só matar ao 14º dia. Esses foram os 4 dias mais cruel do cordeiro, que já sabia como ia acontecer. Imagina alguém estar ali cuidando, está alguém com o cordeiro, e esse cordeiro, que é o Senhor Jesus, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Foi preso, ele já sabia a sua missão, para que ele veio ao mundo. Então, amados, imagina ele pensando, esse dia está chegando. E ele foi enviado para um, enviado para outro, tal, para que estava sendo preparado, estava sendo analisado se havia defeito ou não. O cordeiro, como diz lá em Êxodo 12, versículos 5 e o 6, que seria sem defeitos, ouça isso no nome de Jesus. Como diz lá, né, o versículo 5, o cordeiro ou cabrito será um macho de 1 ano, o qual tomares das ovelhas ou das cabras. O versículo 6 diz, vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Ouça isso no nome de Jesus. Procuraram defeito no Cordeiro de Deus, amado, mas não acharam, conforme nós já lemos em Mateus, né? 26, 57 ao 60. E o versículo 59 vai nos dizer, ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte. No versículo 60 vai dizer, e não acharam, quer dizer que todas as testemunhas falavam bem, não viam defeito em Jesus, eles não encontraram testemunha que viessem falar contra Jesus, porque não tinha, né? Apesar de foram lá, pegaram, apresentaram 2 testemunhas, né? Muitas testemunhas falsas, mas por fim, né? Não encontraram nenhum defeito. Levaram 2 testemunhas falsas lá, mas não foi muito bem aceito. Nem Pilatos, nem Pilatos, que estava interrogando a Jesus, nem ele encontrou defeito no Cordeiro. Conforme diz 27, versículo 23 de Mateus. Pilatos, porém, lhes perguntou, que mal fez ele? Então você vê que Pilatos não encontrou defeito nesse cordeiro. Então ele seria ideal para o sacrifício. Esse era o único cordeiro que foi encontrado sem defeito, sem mancha, para se cumprir o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 12. E eles, meu amado, quando Pilatos perguntou isso aí, que mal ele fez? Eles mais clamavam, seja crucificado, seja crucificado. Vocês veem que foi cruel. O povo, mesmo sabendo que por inveja ele foi entregue, mas eles clamavam, eles pediam para que Jesus fosse crucificado. E na eternidade?
Na eternidade, Pedro, ele tem essa visão do Cristo, né, no 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi, olha que Pedro fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebeste dos vossos pais. Aí o versículo 19 ele completa: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Vejam aqui que esse cordeiro não tinha defeito, não tinha mancha, e este foi o ideal para o sacrifício, para que nós pudéssemos ser resgatados da nossa vã maneira de viver. Graças a Deus que nós temos esse cordeiro sem defeito, porque se dependesse de nós, se dependesse do ser humano, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos solução para os nossos pecados. Ouça isso no nome de Jesus. Na Páscoa, como já vimos em Êxodo, né, versículo 12, do 1 ao 8, na tipologia, lá em Levítico 14, versículo 17, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Na terra, lá em João, capítulo 1, versículo 19, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na glória, Apocalipse, capítulo 13, ouça isso no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse, que nos diz assim: e todos que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ouça isso, amado, no nome de Jesus. Esse Cordeiro, ele está aí com você. Esse Cordeiro derramou seu sangue para te remir, para te resgatar, como diz Pedro. Ouça isso no nome de Jesus. Apocalipse 14, versículo 4, vai nos dizer: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser primícias para Deus e para o Cordeiro. Ouça isto no nome de Jesus. É esse Cordeiro Pascual, foi esse que foi sacrificado por você, foi esse que foi sacrificado por mim, por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Apocalipse 19, versículo 7 também, você vai ver que na glória tem essa visão, João tem essa visão do Cordeiro lá na glória. 19, versículo 7 de Apocalipse vai dizer: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegada a boda do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. Ouça isso no nome de Jesus. Então, querido, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem, ouça isso no nome de Jesus, essa bênção para a minha e para a sua vida, que estamos aqui aguardando a bem-aventurança, aguardando a volta desse Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouça isto no nome de Jesus. Lá acho que é João, né? João capítulo 8, versículo 56, quando Jesus falando ali: vosso pai Abraão viu o meu dia e se alegrou, exultou, né? Se alegrou. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, que esse Cordeiro hoje seja o Cordeiro Pascual para a sua vida, que você aceite este sacrifício que foi feito lá na cruz de Calvário. Qual foi o dia que Abraão viu? Como diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando Deus pede Isaque em sacrifício para que Abraão sacrificasse o seu filho, ouça isso no nome de Jesus. Se eu não me engano é Gênesis 22.
que Abraão vai lá levar o seu filho e o filho pergunta: pai, aqui está a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. E quando os dois chegam lá, que Abraão vai prepara a fogueira, coloca o seu filho Isaque, quando ele levanta o cutelo para imolar, o anjo do Senhor diz: não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E ele olha e vê ali um carneiro, né, amarrado, ele vai lá e sacrifica no lugar do seu filho. Aquele cordeiro, aquele carneiro já estava simbolizando o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele viu o dia do Senhor e exultou e se alegrou no Senhor. Se alegre porque a sua vitória está chegando. Se alegre porque aquilo que era impossível para ti, eu quero dizer que no monte do Senhor se proverá para a sua vida todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. E o Senhor, assim, amados, Ele tem providenciado para nós o Cordeiro. Nós estávamos, querido, numa situação deplorável. Nós estávamos numa situação degradante, cada dia nos perdendo na vida de pecado, de erro, mas o Senhor Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme nós vimos agora em João. Ouça isso no nome de Jesus. E aqui nós estamos, amado, para dar glória a Deus por tão grande livramento, por tão grande vitória. Só nos resta agora nós andarmos em gratidão ao Senhor, obedecendo a sua voz, a sua palavra. Ouça isso no nome de Jesus. Que essa Páscoa seja para você uma Páscoa de muitas bênçãos, da presença de Deus, que o Senhor esteja providenciando sempre o Cordeiro na sua vida, para que você possa um dia entrar pelas portas na Nova Jerusalém, cantando o hino da vitória. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Se não houver arrebatamento da igreja, nós estaremos de volta aqui muito em breve trazendo mais um trabalho para o nosso aprendizado em nome de Jesus. Amém.